Oiê, tudo bom contigo? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem importante para toda a química, basicamente falando, que são soluções. A gente vai começar com o famoso remember, né? A gente vai relembrar alguns tópicos importantes. O primeiro deles é a solubilidade. Os solutos, eles podem se classificar em solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Solúveis são solutos que se dissolvem no solvente. Pouco solúveis são solutos que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente. E insolúvel são os solutos que não se dissolvem no solvente. O primeiro exemplo, nós temos um sistema com soluto solúvel. Eu adicionei açúcar na água e eu formei uma solução homogênea. Eu tenho uma dissolução total. Enquanto que no segundo exemplo, nós temos um sistema com soluto insolúvel, né? O óleo e a água. O que explica que o óleo e a água são insolúveis? Isso mesmo, a polaridade. O óleo é apolar, enquanto a água é uma molécula polar. E o que explica o óleo ficar em cima da água? A densidade, isso mesmo. O óleo ele é menos solúvel que a água, por isso que ele fica na parte superior. Falando agora de um conceito importante também, que é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas em 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver 36 gramas deste sal em 100 gramas de água, ou 100 ml, visto que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Acima de 36 gramas, toda a massa de NaCl adicionada a 100 gramas de água será denominada de corpo de fundo. Então, se nós adicionamos menos que 36 gramas, como por exemplo 20 gramas, nós temos uma quantidade menor. Então, nós temos uma solução insaturada. Desculpa. Se a gente adicionar a mesma quantidade dos 36 gramas, nós temos o que se chama solução saturada. Se nós adicionarmos a mais, né? Por exemplo, ali estamos adicionando 40 gramas e não 36, nós teremos a formação do que se chama corpo de fundo. E a quantidade de corpo de fundo formada serão 4 gramas, que é a diferença dos 36 para os 40 gramas adicionados. Outra questão muito importante que entra em coeficiente de solubilidade são as soluções supersaturadas. A gente vai pegar essa solução em que se colocou 40 gramas, a gente vai aquecer ela. Quando a gente aquece um solvente, a gente aumenta a solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade ele fica maior com o aumento da temperatura, por causa da água. Nesse caso aqui, então, a água vai conseguir diluir essa quantidade que tinha ficado remanescente, esses 4 gramas. E agora eu vou ter uma solução saturada a 80 graus Celsius. Se eu deixar essa solução esfriar à temperatura ambiente, ela vai ter o nome de solução supersaturada. Porque, como a gente viu anteriormente, nessa temperatura de 20 graus Celsius, a água só aceita 36 gramas, mas aqui ela aceitou 40. Entretanto, uma solução supersaturada, ela é extremamente instável. Ela é extremamente instável, tá? Basta a gente pegar um bastão de vidro e bater neste becker ou colocar dentro da solução e a gente já vai começar a ver a formação desse precipitado, dessas 4 gramas que estavam a mais ali naquele meio. E hoje a gente vai trabalhar com um ponto muito específico de soluções, que são as soluções homogêneas, que são as insaturadas e as saturadas. A gente vai ver alguns conceitos que são importantes para cálculos nessas soluções homogêneas. O primeiro deles é a concentração comum. A concentração comum é a massa de soluto por volume de solução. Prestem muita atenção nisso. Volume de solução. Adicione 3 gramas de NaCl em 400 ml de solução. Qual a concentração comum dessa solução? A gente vai fazer o quê? A primeira coisa que nós vamos fazer é ir de ml para litros. Então, nós temos 0,4 litros. Dividindo 3
por 0,4, nós temos que a concentração comum desta solução é 0,75 gramas por litro. Eu vou explicar cada uma dessas variáveis que a gente vai trazer na aula de hoje. Mas se tu precisar, não tem problema, pausa o vídeo, interpreta o cálculo, anota, pode também trocar os valores, né? Que nem, por exemplo, ali colocar 4 gramas, 5 gramas, para tu ver que essa solução vai ficando mais concentrada, né? A concentração comum vai aumentando, ou vai diminuindo o volume também, que ela vai ficando mais concentrada, tá? Faz aí os joguinhos com os números para tu aprender um pouquinho mais sobre concentração comum. A próxima unidade que a gente vai trabalhar é densidade. A densidade, então, é a massa da solução. Prestem atenção que isso é bem importante. É a massa da solução, que é a massa do soluto, mais a massa do solvente em gramas, dividido pelo volume da solução. Essa é a principal diferença entre concentração comum e densidade. Na densidade, eu utilizo tanto a massa do soluto quanto a massa de solvente. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água, considerando o volume da solução igual a 300 ml. A densidade dessa solução em gramas por ml será D. Então, eu tenho que primeiro ver qual é a massa total, né? Somo o soluto mais solvente, dá 330 gramas de massa de solução e divido pelo volume em litros. 300 ml é 0,3 litros. Portanto, a densidade é 330 gramas dividido por 0,3 litros, que nos dá uma densidade de 1,1 grama por litro. Beleza? Lembra sempre, né? Densidade, a massa da solução. Concentração molar. A concentração molar, ela nada mais é do que, ao invés de gramas, trabalhar com número de mols. Essa concentração molar, ela é muito comum, tá? E corriqueira de aparecer nas questões tanto do Enem quanto dos vestibulares, porque o Enem te dá a informação de grama por mol, né? Daquela substância química, e a URGS, por exemplo, te dá a tabela periódica para tu calcular, tá? Então, a gente tem ali o Mzão, né, que é a molaridade, o N1, que é o número de mols do soluto, o M, que é a massa de soluto, o MM1, né, massa molar em gramas por mol, e o volume da solução. Então, o mais comum é a gente usar a fórmula número de mols dividido pelo volume da solução. Adicionei 3 gramas de NaCl em 400 ml. Qual a concentração molar da minha solução? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular qual é a massa molar do NaCl, que já está ali, né? 58,5 gramas por mol. Então, eu vou ver qual é o meu número de mols que eu tenho em 3 gramas. Eu vou dividir 3 gramas por 58,5. E eu sei agora que eu tenho 0,051 mols. Esse número de mols, desculpa, eu vou dividir agora pelo volume da solução, que é 0,4 litros. E assim eu obtenho a concentração molar, que é de 0,128 mols por litro. Agora a gente vai ver partes por milhão, ou o famoso ppm, que é uma parte de soluto para 10 nas 6 partes de solução. Por exemplo, né, uma solução com 1 ppm de flúor contém 1 miligrama de flúor a cada 1 litro de água. Ou seja, 1 miligrama de flúor em 1000 ml de água ou em 1000 gramas de água, que equivalem a 1 quilo de água. Esse ppm é muito comum a gente ver, por exemplo, se cai uma questão que fala sobre tratamento de água ou água potável e afins, né, que trabalham com esses valores em ppm, tá? Aqui, por exemplo, então a gente tem só para mostrar, né, as partes por milhão. Percebam que a coloração, né, do líquido nesta ampola vai ficando mais clara à medida que o ppm vai diminuindo. Porque quanto maior o ppm, maior a concentração de soluto nesta solução. Na primeira eu tenho 10.000 ppm, na segunda eu tenho 1.000, na terceira eu tenho 100,
10 e 1 ppm. Então, aquela de 1 ppm, ela é extremamente diluída. Ela é a primeira 10 mil vezes diluída. Essa é a percepção que o ppm nos traz, né? Parte por milhão, 1 dividido por 10 na 6 de solução. Percentual, então, ele pode aparecer de diversas formas, de volume por volume, massa por massa ou massa por volume. O soro fisiológico é uma solução aquosa de 0,9% em massa de NaCl. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 gramas de NaCl em 20 ml de água. Qual o volume aproximado de água será necessário adicionar para a concentração correspondente à do soro fisiológico? Então, a concentração do soro fisiológico é de 0,9 gramas a cada 100 ml, tá ali embaixo. Se eu tenho 3,6 gramas, quantos ml eu teria que ter, né, para que eu tenha uma concentração de 0,9, né? Eu tenho 3,6 gramas em 20 ml, só que eu quero 0,9% para estar próximo ao soro fisiológico. Então, ali, na verdade, ao invés de 20 ml, eu teria que ter um volume de 400 ml, para que eu ficasse com uma porcentagem de 0,9 em massa de NaCl. Então, eu precisaria adicionar ainda quanto? Não, não é o 400, tá? O laboratorista ele precisa adicionar 400 ml para manter o mesmo percentual. Porém, ele já colocou 20 ml. Então, ele precisa adicionar mais 380. Esse 400 ml é a quantidade, o volume total que eu tenho que ter para que 3,6 gramas de NaCl tenha o percentual do soro fisiológico. Só que, como eu já tinha 20 ml, eu preciso adicionar ainda 380. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é bem importante, que é diluição. Lembra quando eu mostrei anteriormente as ampolinhas ali, com os ppms cada vez mais diluídos? Isso quer dizer que o quê? Eu vou adicionando cada vez mais solvente à solução, mantendo a mesma quantidade de soluto. Aqui a gente tem um exemplo, né, com os tubos de ensaio, então, que vai mostrando que vai adicionando 0,1 ml da anterior e completando o volume até fechar 1 ml. Então, eu tenho cada vez mais diluída a minha concentração. E aqui, por exemplo, nos Beckers, eu tenho uma concentração inicial que tem 20 gramas por litro. Mas nesses 20 gramas por litro, eu vou adicionar mais 300 ml. Lembrando que eu não estou mexendo na concentração de soluto, apenas de solvente. Por isso que ela dilui. Porque eu ainda vou ter as minhas 10 gramas de NaCl, como eu tinha inicialmente. Mas agora eu não tenho mais só 500 ml de água. Eu tenho 500 ml de água mais 300 ml de água. Então, para as mesmas 10 gramas de sal de NaCl, agora eu tenho um volume final de 800 ml de água. Isso é a diluição. Eu fui de uma concentração de 20 gramas por litro para uma concentração de 12,5 gramas por litro. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos e misturas de soluções com solutos diferentes, sem a ocorrência de reação química. Que é o caso aqui. Eu tenho a solução 1 que tem água e NaCl e a solução 2 que tem água e KCl. Eu vou juntar as mesmas no mesmo becker. Então, o volume final vai ser a soma dos dois. Uma tinha 300 ml, a outra 200. O volume final ficou de 500 ml. A massa de início do NaCl era 10, a massa de início do KCl era 30. Essas quantidades vão continuar as mesmas, mas eu vou unir os volumes. Então, é isso aí, tá? Eu não vou ter a ocorrência de uma reação química aqui. As massas do soluto se mantêm as mesmas, mas o que eu mudo é o volume.
E, portanto, por exemplo, agora eu tenho 10 gramas de NaCl em 500 ml de água. Eu tenho 30 gramas de KCl em 500 ml de água. Eu modifiquei a concentração de cada um. Agora a gente vai falar um pouquinho de misturas de soluções com ocorrência de reações químicas. Aqui a gente tem como exemplo a mistura entre 30 ml de hidróxido de sódio e 0,7 mols por litro, e 70 ml de ácido clorídrico a 0,3 mol por litro. Então, eu vou misturar estas duas soluções. Que reação vai acontecer? A reação de neutralização. Como está ali no slide, a proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Então, eu vou ter um NaOH reagindo com um HCl, formando um NaCl e uma água. Observe, né, que a proporção ela é 1 para 1 e vamos ver se a mistura realizada também está nessa proporção e determinar se é uma mistura neutra, ácida ou básica. Para a gente iniciar, é preciso descobrir os números de mols dos reagentes. Então, vamos descobrir primeiro o número de mols de NaOH. Eu tenho que pegar o quê? A concentração em mol por litros e multiplicar pelo volume em litros, que é 0,03 litros. Isso me dá 0,021 mol de NaOH. Para o HCl, eu faço a mesmíssima coisa. Eu pego a concentração da NaCl e multiplico pelo volume que foi adicionado dele. Eu percebo que os dois são iguais a 0,021 mol, ou seja, eu estou falando de uma mistura neutra. Eles irão reagir na mesma quantidade. Como está nos mostrando o slide aqui, né? Eu não vou ter excesso de NaOH e não vou ter excesso de HCl. Eles estão ali na mesma quantidade. Mas qual a concentração de sal que a gente forma neste meio? A concentração de sal é o seguinte, e aqui que eu tenho que prestar atenção. Eu tenho 0,021 mol de NaCl formado. Mas o meu volume final não é 1 litro. São os 30 ml de NaOH mais os 70 ml de HCl, né? Que eu adicionei aqui, segundo o meu enunciado. O que vai acontecer? O meu volume final vai ser 100 ml, que é 0,1 litro. Portanto, a minha concentração molar do NaCl vai ser o 0,021 mol dividido por 0,1 litro, que me dá 0,21 mol por litro. Tomem muito cuidado com isso, principalmente nas resoluções de questões de prova, tá? Sempre que pede a concentração, atentem-se para o volume, que talvez o volume final não seja de 1 litro. Um exemplo na prática, né, em que a gente vê isso no laboratório, são as reações que a gente chama de titulometria de neutralização, né? Que a gente tem uma bureta onde vai a solução de concentração conhecida e nós temos um Erlenmeyer onde está a solução de concentração que eu quero determinar, né? A solução que eu quero conhecer qual é a sua concentração. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou titular aquela solução que está no Erlenmeyer com a solução que está na bureta. Comumente, para isso, a gente adiciona o que a gente chama de indicador, né? A gente vai ver isso daqui mais para frente um pouquinho, mas esses indicadores, eles vão nos indicar quando essa reação acabou de acontecer. Então, tendo, né, um volume conhecido de uma solução que eu conheço a concentração, gasto, que é aquilo que eu gastei na bureta para titular, eu vou conseguir calcular qual é a concentração da solução que está no Erlenmeyer. Isso aqui é a química dentro do laboratório, dentro de uma indústria, tá? É como esses cálculos que a gente viu na aula se demonstram na prática. Um deles é nessa técnica de titulação. Por hoje era isso aí. Muito obrigada pela tua atenção. Lembrando que qualquer dúvida pode ser deixada aqui nos comentários do vídeo e que também pode me procurar os canais de comunicação que estão ali na descrição. E mais uma coisa, esse curso de química, ele tá bem completo. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nessa aula, procura as outras que estão aqui nos canais. Tchau!